Boa tarde a todos. Declaro aberta a segunda oitiva da Comissão Parlamentar de Inquérito, composta pelos seguintes vereadores: Luiz Fernando Vailate, Everaldo Del Poço, Mário Dionísio Moser, Célio Adolfo Francisco e Maurício Oliveira Bruckveld, que não vem nenhuma até agora, né? A Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, que investiga a gestão de recursos públicos na Secretaria Municipal da Educação, foi criada por meio da Resolução número 9 de 2023, aprovada pela mesa diretora desta Casa Legislativa, em atendimento ao requerimento número 32 de 2023. Seu principal objetivo é apurar supostas irregularidades e atos que possam afetar o interesse público no âmbito da Secretaria de Educação. A segunda oitiva, com a secretária de Administração de Finanças, senhora Camila Luxemberg, não sei se falei certo, Camila, é crucial para esclarecer as supostas irregularidades na gestão de recursos da Secretaria Municipal de Educação. Camila, ao assumir a Secretaria de Administração no início de 2023, e tendo ocupado anteriormente o cargo de secretária de Governo, destaca-se como uma figura central, uma vez que, de maneira direta, observou de perto as questões envolvendo a gestão dos recursos públicos destinados à educação. Notadamente, os fatos apontam que a secretária identificou gastos exacerbados na referida área, conferindo-lhe uma perspectiva privilegiada sobre as possíveis irregularidades que requerem esclarecimento durante a presente oitiva. A convocação da secretária para esta oitiva também foi motivada pelos eventos narrados durante a sua participação na 33ª reunião ordinária de 2023, em que destacou o ofício número 35 de 2023. Este documento, uma resposta direta à Câmara de Vereadores, trouxe à tona diversos fatos e indícios sobre a alegada má gestão dos recursos na pasta da educação. Diante dessas circunstâncias, a convocação por meio de ofício número 51 de 2024 não apenas reafirma a necessidade de esclarecimentos, mas também solicita documentos cruciais que agora serão apresentados pela secretária e submetidos a uma análise criteriosa pelos membros da CPI. Senhora secretária Camila Luxemberg, ao iniciarmos seu depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, é imprescindível que a senhora se comprometa a relatar os fatos com a mais absoluta veracidade, pois as informações que fornecer serão essenciais para a nossa investigação sobre a alegada irregularidades na gestão dos recursos públicos da Secretaria Municipal de Educação. Passo a palavra ao relator, vereador Italiano. Boa tarde, secretária, boa tarde, demais vereadores, nosso presidente Ferrão, a nossa procuradora, a nossa advogada da Câmara, que se faz presente, ao doutor Patrick, procurador, a Júlia, nossa, está registrando a ata. A seguir, apresentamos algumas perguntas formuladas após a análise da sua fala durante a 33ª reunião ordinária realizada na Câmara de Vereadores de Penha e outras relacionadas aos fatos investigados pela presente comissão. A primeira pergunta. Foi mencionado que a secretária de Educação ultrapassou em aproximadamente 40% o orçamento previsto para aquele ano,
Poderia explicar como a gestora de educação ultrapassou o orçamento em 40% e quais foram as principais causas existentes e tentativas de prevenção? Boa tarde, senhor relator, os vereadores da mesa, os servidores aqui que se encontram. No ano de 2022, ao final do ano, o prefeito Aquiles me solicitou que fosse trabalhar na Secretaria de Administração, porque haviam algumas necessidades de correção naquele momento. Logo que eu cheguei na secretaria, eu me deparei com algumas situações assim que eram bem preocupantes com relação ao financeiro. E uma delas era com relação à Secretaria de Educação. Ao longo do ano de 2022, eu estava como secretária de governo e sempre conversando com todo o secretariado, né, em todas as situações que aconteciam. E a senhora secretária Juraci, naquele tempo, secretária de Educação, vinha solicitando com certa frequência a contratação de profissionais, muitos profissionais para dentro da secretaria, para o quadro. E várias conversas a gente teve e que a gente sempre informava, secretária, acho que tem que dar uma calculada, tem que respira, vamos dar uma olhada, ver se não dá para fazer um ajuste, junção de turma, ou alguma coisa nesse sentido, porque a folha daqui a pouco vai estourar. E, de fato, foi o que aconteceu. Analisando os números, a partir do momento que a gente assumiu como secretária de Administração e Finanças, fiquei um pouco tanto quanto chocada, porque ela tinha um orçamento na educação de 55 milhões. E o realizado naquele ano acabou sendo de 72 milhões, ou seja, 17 milhões a mais, né? E eu acabei mandando um memorando para ela e explicando para ela que tinha necessidade de rever os atos, porque senão a gente teria dificuldade com as outras secretarias, né? A gente precisa ter investimento em todos os setores na prefeitura. Educação é prioridade do governo, do prefeito Aquiles, sempre foi, mas que a gente precisaria pensar que a gente também tinha outras políticas públicas para se aplicar, né? Todos os investimentos com recurso próprio, porque nós não tínhamos um repasse suficiente para cobrir aquele rombo, né? Porque a gente teve aí um repasse de 35 milhões do Fundeb e o resto foi investido com recurso próprio do município. Então, que a gente precisaria tomar esse cuidado. Então, enviei um memorando para ela no dia 2 de fevereiro de 2023, solicitando que ela parasse, que fizesse conta, porque o ano estava iniciando e ela tinha que ter noção, porque eram demais as contratações que vinham sendo solicitadas e que a gente já era nítido que não se daria conta, né, com aquele orçamento que ela tinha. Também a segunda pergunta. Também foi mencionado que houve alertas prévios acerca das limitações orçamentárias. Quem emitiu esses alertas e de que forma eles foram endereçados à gestora da Secretaria de Educação? Houve alguma tentativa de ajuste ou relocação de recursos após esses alertas? Na época, os alertas, as contratações saíam da administração, as contratações saíam da solicitação da secretaria a pedido para o RH. Então, solicito que sejam contratados tantos servidores. O que a administração faz? Aí eu encaminho para o RH faz as contratações dentro daquilo que está previsto no quadro, né? Mas quem faz o controle desse quadro, a necessidade dos profissionais, é a Secretaria de Educação. Eles têm autonomia para dizer que eles têm tantas salas de aulas e necessário tantos professores para completar esse quadro. Então, a partir daí, o próximo passo é solicitação do controle interno, autorização de contratação, parecer.
E lá no controle interno, que na época era a senhora Luciana, a secretária, ela começou a perceber também que havia um desajuste na quantidade de contratação de professores, tanto ACT quanto efetivos e tal. Então, a Luciana começou, sim, a fazer um levantamento desses quadros, né, e alertar de que tinha alguma coisa errada. Encaminhou memorandos, chamou para conversar, e foi em loco, inclusive, na época, nas escolas, para verificar a necessidade de contratação de mais professor. E foi aonde que, na época, era a época da colônia de férias, que foi onde a gente percebeu que tinha uma quantidade enorme de professores trabalhando na colônia de férias, tinha mais profissionais do que alunos. E ela recebeu, sim, vários alertas, a Secretaria de Educação e várias conversas para que cessasse a contratação, porque ia estourar o orçamento e a gente não daria conta. Para não perder o fio da meada, secretária, esses documentos, esses memorandos estão todos aí. A senhora trouxe? Trouxe os memorandos. Obrigado. Durante sua gestão como secretário de administração, iniciada em 2023, foi evidente que a ex-secretária de Educação, Maria Juraci, operava com autonomia na administração dos recursos da educação. Ela precisava da aprovação do prefeito municipal para utilizar esses recursos ou tinha autonomia independente nesse aspecto? O prefeito Aquiles, ele é determinado antes, né, do início do ano, através da lei, qual que será o orçamento para cada secretaria. Então, por exemplo, ao exemplo da saúde e a educação, que tem um orçamento maior, que são projetos, né, que tem mais equipamentos para liderar e para manter, fazer a manutenção e tal. Então, ele determina o orçamento através da lei e diz, olha, o teu orçamento é esse. Então, a gente precisa fazer esse projeto, esse acontecer, determina o que é, e o secretário tem autonomia para trabalhar dentro do orçamento pré-determinado, né? Não precisa cada ato ir lá solicitar para o prefeito se pode fazer, se não pode. Obviamente que o prefeito precisa saber das coisas, mas não a rotina do dia a dia, né? Então, sim, ela tinha autonomia para trabalhar, ela tinha um orçamento pré-determinado e precisava trabalhar dentro daquele orçamento com todas as necessidades da secretaria, e que não eram poucas, né? Ele tem 55 milhões, um orçamento bem rechonchudo que dá para fazer um excelente trabalho, inclusive. No que diz Perdão. Agora eu queria uma água. Pede para trazer uma água para mim, pede. No que diz respeito à colônia de férias, conforme mencionado no ofício 35 de 2023, que indicou uma proporção quase de um professor por aluno matriculado, qual foi a justificativa apresentada pela administração na época para essa relação? Algum relatório ou um estudo que fundamentou a decisão de manter em número tão elevado de profissionais por aluno? Não foi apresentado nenhum relatório. Eu não estava secretária na época de administração, na época que foi tomada essa decisão. Eu não era secretária da pasta, mas a gente acabou tomando conhecimento dessa situação quando a senhora controladora esteve nas escolas e acabou levantando essa questão da quantidade de profissionais que tinham nas creches, né? Segundo a informação que a gente teve, seria por conta na verdade, assim, a minha opinião é má gestão, né? Porque não soube fazer conta.
porque sabe que o professor precisa entrar no início do ano, no final do ano o contrato termina, a gente precisa ter recurso financeiro para poder fazer a rescisão desses profissionais. Então, ali foi uma questão mesmo de desorganização financeira. Gostaríamos de compreender melhor o processo de contratação de professores, ACTs e efetivos. Na Secretaria de Educação, poderia nos detalhar quem especificamente é responsável por solicitar e quem efetivamente finaliza as contratações de professores? Conforme eu falei anteriormente, toda a prefeitura passa pelo RH nosso lá em cima na administração. Porém, existe uma peculiaridade que é na saúde e na educação, que quem completa os quadros, quem sabe a quantidade de profissionais, são eles. Por quê? Porque quem faz, quem sabe a quantidade de alunos, a quantidade de sala de aulas, tudo isso faz parte do quadro que a educação monta. Então, é eles que determinam a quantidade de profissionais que vai ter durante o ano. Ok? Até aí, tudo bem. Contratação de profissionais efetivos depende do que existe no quadro de vagas, né, dentro da lei. A CT, para cobrir uma demanda eventual. Então, tem um ano que tem mais alunos, mais salas de aula, ao invés de modificar a lei, sabe que é uma necessidade passageira, contrata mais ou contrata menos, ok? Então, esse pedido vem da Secretaria de Educação, já com determinação de para onde esse profissional vai, né? Ele já vem descrito para nós, pelo menos assim. A gente fez uma adaptação depois que eu virei secretária, porque eu quero contratar, mas eu quero saber para onde esse profissional vai. Então, eu coloco na portaria qual que vai ser a função dele. Se ele é um ACT, ele vai substituir quem? Se ele é um efetivo, ele vai vir por quê? E a gente faz o processo de convocação dos profissionais, o RH, passa pelo controle interno para análise da contratação, da documentação, na verdade, e, em seguida, a gente faz a portaria ou o contrato, né, do servidor que vai trabalhar. Então, esse é o processo. Ele inicia dentro do quadro de vagas na educação. Tudo bem? Secretária, com relação ao orçamento da educação, né, que foi falado aqui, que há um orçamento, e esse orçamento é passado para a secretária, é isso? E ela, dentro desse orçamento, tem que trabalhar com ele, correto? Não existe, e isso é uma pergunta porque eu não conheço os trâmites de dentro da gestão pública ali. Não existe alguém, não seria o controle interno ou alguém da Secretaria de Administração que frequente ou a cada tempo acompanhe esse orçamento para que não chegue no final do período, aconteça o que aconteceu? Existe alguém que faça esse mapeamento? Porque, veja bem, se eu tenho um orçamento de 50 milhões para tratar de toda a questão da secretaria, tem que ter, penso eu, que tem que ter alguém para estar olhando isso nesse período, porque senão acontece o que aconteceu, pelo que a gente percebe. Tem esse mecanismo ali na gestão? Sim, o vereador. Assim como tem a secretária de Educação, também tem. Na época era a Secretaria da Fazenda, hoje é Administração e Finanças. Hoje essa é uma prerrogativa da minha secretaria, eu que assumo essa função. Mas na época a gente tinha o secretário, que era da Fazenda, que tinha que estar observando todas essas mudanças, né, ao longo do tempo. Então, quer dizer, se a contabilidade, junto com a secretaria, vem apontando de que, olha,
está apertado o orçamento, a gente não chega, né, tem que segurar. Então, é a função, essa fiscalização financeira passa pela secretaria, onde está a contabilidade, né, ou contas a pagar. Nesse caso, agora, financeiro, no caso da época da secretária Juracy, era o senhor Luiz Eduardo, que era o secretário da Fazenda. Ele, junto com ela, teriam que estar fazendo toda essa análise. Sabendo que o município utilizava 35 milhões do Fundeb e adicionar mais 7 milhões de recursos próprios para cobrir a folha de pagamento dos professores, como essa necessidade impactou no orçamento municipal e como um todo, houve prejuízos a outros setores ou outros serviços essenciais por conta dessa relocação de recursos? Com certeza. O município tem um orçamento pré-determinado. Isso pode ser cumprido ou não, depende da arrecadação durante o ano. O ano de 2022 em si teve um ano que foi um pouco mais folgado, porém a gente está falando de uma diferença de 7 milhões, né, de recurso próprio aplicado só em folha de pagamento de professores. Com certeza isso causa um impacto muito significativo para qualquer outro tipo de projeto. Então, tu terias 7 milhões para aplicar em outras coisas, né? Tu deixa de aplicar, por exemplo, talvez na saúde, ou talvez tu deixa de tampar um buraco na rua, ou talvez tu deixa de fazer outros serviços à comunidade, pensando somente na folha de pagamento da educação. Não que não seja um investimento, porque a gente sabe que educação, a gente não fala em gasto, fala em investimento. Educação é prioridade, sim. Porém, naquele ano, houve também uma questão que teve um aumento, né, pré-determinado, que agora eu não vou lembrar, que teve um reajuste de 33% e tal na folha, e que foi muito insistido pela secretária na época, né, até por fazer parte da categoria dela e tal, e brigaram bastante, e acho que não houve o bom senso de se pensar que tem outras coisas na educação além da folha de pagamento para ser paga, né? Durante sua participação na Câmara de Vereadores, a senhora mencionou que o controle interno da Prefeitura obteve informações sobre a gestão orçamentária da Secretaria de Educação. Diante dessa situação, existe alguma recomendação ou medida corretiva planejada para ser implementada em 2024? Com o intuito de aprimorar a gestão dos recursos públicos direcionados à educação? A secretária de Educação, Tirciane, ela recebeu, tanto quanto a secretária Juracy, um orçamento. E ela precisa cumprir dentro daquele orçamento que ela recebeu as metas da educação. Cumprindo com o quê? Com todos os projetos, com o bom atendimento às crianças, contratando a equipe que é necessária para atender e apresentar os resultados no qual a gestão espera. Então, ela precisa entender que existe um planejamento que ela precisa colocar em prática dentro daquele orçamento que foi disponibilizado para a pasta dela. Então, é isso que eu acredito que ela vem fazendo, verificando tudo o que aconteceu em 2022, para que não sejam cometidos os mesmos erros.
só queria adicionar uma coisa que eu acho que é importante, que a cada ano as necessidades também vão mudando e precisam ser feitas adaptações, né? E isso daí acontece ao longo da gestão. Por exemplo, quando eu aprovo um orçamento em outubro do ano anterior, algumas coisas podem acontecer, né, durante esse período e a gente precisa adaptar. Mas nada comparado com quase 40% a mais, né, de orçamento. Secretária, para complementar a pergunta do relator, a atual secretária de Educação, quando assumiu o lugar da vice-prefeita na Secretaria de Educação, ela foi orientada por vocês, ela teve uma reunião, foi falado sobre o que tinha acontecido, os problemas que tinham acontecido, orientado ela para que ela não caísse no mesmo erro. Essa conversa teve com ela, vocês tiveram essa conversa com ela estava ciente do que tinha acontecido na gestão da Maria Juracy? Vocês já orientaram ela, vocês conversaram sobre isso? Senhor vereador, ela recebeu as orientações dentro daquilo que a gente conhecia no momento. E ao longo do período que ela estava dentro da secretaria, foram aparecendo novos apontamentos, né, que ela, estando ali como secretária, foi tomando conhecimento e a gente vem tomando as providências dentro daquilo que foi sendo observado. Durante sua participação na Câmara de Vereadores, também foi mencionado que o controle interno identificou uma possível irregularidade no cumprimento na jornada de trabalho de alguns professores, nos quais alguns não desempenhavam sua carga horária integral, mas recebiam salários completos. Como essa situação foi investigada e quais medidas foram tomadas para corrigir essa alegada irregularidade? Na verdade, a gente tomou conhecimento sobre as aulas excedentes, né, que é sobre esse assunto. Eles fizeram, a Secretaria de Educação fez um levantamento, né, no quadro dos profissionais e verificou algumas divergências na questão da quantidade de aulas dadas e a quantidade de aulas pagas, ok? Então, foi aberto um processo administrativo, e é um processo administrativo longo, ele já teve mais de uma renovação, porque são muitos dados a serem apurados, e ele ainda está, nós ainda estamos fazendo levantamento de algumas informações sobre isso, mas que, ao final desse processo, todas as medidas, sim, serão tomadas. Eu acho que é importante ressaltar que ao meio de toda a atividade que tem dentro da Secretaria de Educação, que é uma cidade pequena, mas com quase 6.000 alunos na rede, a gente tem um quadro de funcionários um tanto quanto restrito, perto da necessidade que a gente tem de fazer todos esses estudos, esses levantamentos. Então, é feito concomitante junto com o trabalho, ok? A senhora poderia nos esclarecer se há alguma sindicância ou processo administrativo relacionado a acontecimentos ocorridos na Secretaria de Educação durante o período em que a senhora Maria Juracy ocupava o cargo de secretária? Além disso, se tem conhecimento, se tem referido o processo, foi finalizado ou há informações sobre o seu andamento atual? Sim, como eu falei antes, sobre o processo administrativo e a comissão, inclusive tive uma reunião hoje de manhã,
tem o entendimento de que é preciso contratar agora uma assessoria para apurar alguns dados que o município não tem competência para poder identificar, e a gente vai iniciar o processo agora da contratação. Secretária, para complementar mais uma vez a pergunta do relator. Eu vi, o que eu tenho conhecimento foi aberto uma sindicância, é esse o nome, doutor? Uma sindicância no mês 4 e no mês 8. Quer dizer, essa do mês 4 vocês deixaram passar o prazo, daí abriram outra? Não, é porque o processo administrativo ela tem um prazo. Então, toda vez que a gente não consegue concluir a tempo, eu preciso colocar uma nova portaria reabrindo o prazo. É por isso que tem 2 portarias com a sindicância. Tá. Então quer dizer que foi aberto uma em abril, aí o prazo passou e abriu em agosto, correto? Isso, tem 2. Então, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E essa agora, como é que está? Já estamos em janeiro. Vocês abriram outra? A gente teve uma alteração na comissão de processo administrativo e isso acabou ocasionando alguns atrasos de prazo agora no final do ano. Foi a troca de profissionais que faziam parte. E daí férias, enfim. E a comissão se reuniu hoje e volta aos trabalhos normalmente, ok? Mas eu acredito que agora, no mês de fevereiro, a gente tem uma conclusão e a contratação dessa assessoria que vai definir alguns pontos que são importantes para entregar para a gente também, tá? Esses servidores, a gente tem acesso ao nome deles, doutor? Tem, eu posso encaminhar também. Né? Eu queria só, para encerrar esse questionamento, então agora, deixa eu entender, vocês abriram em abril, né? O prazo, passou o prazo, vocês abriram em agosto, aí houve problemas, e agora vocês resolveram contratar uma empresa para auxiliar, isso? Alguns dados a gente não consegue ter competência para analisar e vamos precisar ter uma assessoria. Sim. Tá bom, obrigado. Poderia esclarecer como foi o processo de transição da gestão sob a Maria Juraci para a nova secretária Ticiane Santana? Durante esse período, houve uma substituição de servidores? Ou durante esse período houve uma substituição de servidores ou foram identificadas irregularidades em equipamentos, planilhas ou documentos? Foi realizada alguma auditoria interna nesse contexto? Não foi feita auditoria interna. Houve sim alteração dos servidores e eu não sei responder se foram apagados documentos. Isso daí não faz parte da minha secretaria, então eu não sei dizer para o senhor, não sei responder. Bom, as perguntas, presidente, seriam essas, né? Ok, vereador Mário, fazer algum questionamento? Quero cumprimentar o presidente Ferrão, o relator, o italiano, Celinho, componente, a Júlia, a doutora Celi, Patrick, doutor Patrick, as nossas secretárias, tenho o maior carinho e respeito por você. A minha pergunta é o seguinte: com esses demando, vamos dizer assim, né, da ex-secretária da Educação,
foi tipo assim, tiveram que demitir alguns professores para voltar à normalidade, ou manteram esses professores na gestão dela? Porque ela contratou a mais, então, né, eu acho que aí teria que, se você puder me responder alguma coisa nesse sentido, agradeço. Na verdade, senhor vereador, naquele período se encerraram vários contratos, né? Então, houve daí houve sim um esvaziamento, né, na época do quadro, e que nós conseguimos contornar ao longo do ano de 2023, né, tentando ajustar, coloca aluno para cá, e assim, eu não faço parte da secretaria, mas eu sei que a secretária Tirce conseguiu conduzir muito bem, né, a secretaria com basicamente mais de 100 profissionais a menos. Obrigado. Celinho. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, secretária. Boa tarde. Foi bom a senhora ter vindo aqui para esclarecer os fatos, né? Nós estamos aqui para esclarecer. E eu vou fazer uma pergunta para a senhora. Quando não sei se a senhora tem entendimento, na época, da Viviane Leite era secretária, e depois entrou a Juraci, e agora a Ticiane, né? A Ticiane já está há um ano e um pouco na gestão. Como foi os gastos delas, se tem esse entendimento, qual foi o gasto da Viviane, né, da Juraci, a gente sabe da Juraci foi 72 milhões, né, e da Ticiane nesse ano agora. A senhora tem o valor que ela gastou esse ano passado, de 2023, em mãos? Vereador Celinho, os nossos contadores estão finalizando todo o encerramento contábil de 2023. Nós não temos o resultado ainda em mãos. Eu acredito que mais uns dias agora, talvez uns 15 dias, a gente vai estar apurando esses números. Mas o que eu posso garantir para o senhor é que, durante o ano de 2023, nós tivemos uma significativa e visível mudança com relação a isso. Tanto que a secretária conseguiu, inclusive, fazer algumas manutenções com o recurso do Fundeb. Ou seja, ela aplicou, sim, aquilo que era necessário, né, com os profissionais, e soube fazer a gestão a ponto de a gente conseguir aplicar também dentro de outras necessidades da secretaria. Mas tudo dentro do limite. Mas a senhora tem como mandar esses valores Consigo, sim. Assim que finalizar... Para nós colocar no relatório também? Claro. Gente? Assim que finalizar, eles apurarem, né, todo o fechamento, porque a contabilidade ela fecha por inteiro, né, e a gente consegue ter todo esse resultado. Aí eu consigo passar para o senhor, com certeza. Patrick, pode mandar o ofício que a gente inclui, tá? Do ano que estava a Ticiane, né? Do ano que estava a Juraci, e esse último ano de 2023. A gente adicionou alguns dados também. Chegaram alguns relatórios que, de repente, vocês vão ter algumas... Só para nós ter um comparativo. Sim, mas eu faço esse quadro para o senhor. Tá bom, obrigado. Ok. Para eu encerrar o meu questionamento, com relação à questão da gestão da Maria Juraci, que pelo que a senhora falou, né, e até falou claramente que houve uma má gestão do recurso da Secretaria de Educação. Por exemplo, aluguéis de prédios para a Secretaria de Educação. Foi feita alguma modificação? Mudaram algum tipo de questão nessa parte de aluguéis? Foi mexido nesse contexto ou continua como estava antes? Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para ti. Tu falasse a questão de fazer algumas reformas e tal. Eu vejo algumas ainda alugado alguns prédios e algumas escolas assim com uma situação bem precária. Por exemplo, hoje eu fui na escola da Horacina ali na Coab, está caindo forro, está chovendo dentro, né? Há uma perspectiva, e foi falada pela secretária, que
após aqui a escola aqui do Nossa Senhora de Fátima, ao Antônio José Tiago, após essa reforma ali, vai fazer essa reforma ali na Coab. Mas com relação a esse contexto de estrutura de ensino, de sala de aula, de manutenção, foi mudado alguma coisa ou continua na mesma batida da administração da Secretaria da Maria Juraci? Então, a gente entregou a escola, que era uma casa alugada da Escola Terezinha, que nós tivemos conhecimento naquela época de que a escola estava sem alunos, fechada, né, e sendo pago aluguel, então a gente cancelou, devolveu. Mas, conforme eu havia falado, a gente teve, sim, um impacto, né, dentro daquilo que a gente estava vivendo com a quantidade de professores e tal, e ao longo do tempo a gente conseguiu ir ajustando, né, mas isso acaba impedindo, né, de que os recursos sejam aplicados também na questão, no que precisa, obviamente. Então, no final do ano de 2023, a Tirce, fazendo todas as economias e todos os ajustes, né, a secretária Tirciane conseguiu iniciar algumas reformas que foram deixadas para trás em 2022, né, naquele período. Então, a gente começou aos poucos, e esse ano, dentro do planejamento que foi feito, controlando a quantidade de professores, adequando a realidade financeira do município de Penha, existe um planejamento de manutenção de todas essas escolas que foram, que deixaram de receber a manutenção por conta de má gestão. Vereador, quer fazer alguma pergunta? Eu quero fazer uma pergunta. Eu fiz para a Ticiane, mas não cabia ela na época, na situação. Após ter feito a manutenção da Antônio José Tiago, né, toda a reforma, telhado e tal, daí devia um temporal, acabou com o tempo, a gente não consegue controlar, né? Mas após ter feito aquela reforma de Antônio José Tiago, foi lá para a creche lá no São Nicolau. Foi feita toda a reforma daquela creche, toda a reforma. E quinta-feira eu estava lá, quarta ou quinta, eu tive 2 dias seguidos, semana passada, ali acompanhando aquela drenagem. Estão fazendo a mesma manutenção, a mesma reforma da mesma creche. Não cabe a administração pública começar a punir essas empresas que fazem esse tipo de trabalho mal feito. Afinal, dentro dessas escolas são alunos, são crianças, são os professores, são os pais que vão lá, que eu vi que estão mexendo tudo de novo, mesmo tanto que foi mexido aquela vez, estão se mexendo agora. Cabe isso, tomar uma iniciativa e multar? Ou fazer... Vereador, eu vou falar dentro do período que eu estou na prefeitura. A manutenção daquela escola não foi nesse período, né? Agora vai fazer 4 anos. Então, acredito, e até vou verificar, mas acredito que já saiu do prazo, né? Do prazo de garantia. Manutenção, né? A garantia, essa é a palavra, no prazo de garantia, e que as empresas têm a obrigação de dar manutenção durante esse prazo. Mas eu vou verificar essa situação. Não, foi em 2019, se não me engano, foi feita aquela manutenção lá. E aí é o seguinte, tem vícios de construção. Se a empresa que fez aquela obra fez mal feito, ela deixou com vícios de rachadura, vícios de troca de telhado, eu acho que cabe. Mas eu acho até, para complementar, vereador, que lá tem um problema da questão estrutural por conta dos caminhões da BR, alguma coisa nesse sentido. Mas eu vou verificar certinho e agradeço esse apontamento, que é bem importante. Obrigado. Muito bem. Após responder os questionamentos dos membros, encerro o seu depoimento. Caso deseje, a senhora tenha a oportunidade de apresentar considerações finais ou fornecer informações adicionais. Se não houver considerações finais, tem alguma coisa que tu queira acrescentar, secretária? Acredito que é importante a gente salientar que o governo do prefeito Aquiles fez significativos investimentos na educação, e que sempre foi uma prioridade.
ele costuma dizer que a educação no governo dele, as crianças, o filho do pobre e o filho do rico têm o mesmo tratamento, né? Recebe a mesma educação, com apostila, com uniforme, material escolar, alimentação de qualidade, ensino de qualidade. E eu acho que é muito importante a gente dizer que ele frisa isso muito para nós, que a gente precisa ter responsabilidade com a gestão dos recursos para que as crianças sejam bem atendidas da forma como ele sempre planejou, com prioridade de educação. Então, é o que nós viemos fazendo. Eu, em conjunto com a Tirciane, agora, eu na administração e ela lá, sempre trabalhando com a consciência de que a gente precisa oferecer o melhor, mas sabendo o limite até onde a gente consegue com os recursos que a gente tem para trabalhar, sendo que nós somos um município pequeno, com uma arrecadação baixa, e acho que é importante frisar que 2024 ainda tem um corte de Fundeb de mais de R$1 milhão, e isso deve impactar seriamente. Então, é um ano com o dobro de responsabilidade dentro da gestão. No mais, eu queria agradecer e me colocar à disposição e dizer que a gente está na Secretaria de Administração e Finanças juntando toda a documentação que foi solicitada. É muita coisa, mas eu saliento que se ficou, por acaso, algum documento sem ser entregue, por favor, me avisem que a gente vai juntar. O nosso objetivo aqui é manter tudo muito transparente. Eu, como secretária, tenho essa prerrogativa e assim farei. Muito obrigada a todos. Muito bem. Então, declaro encerrado oficialmente a segunda oitiva da CPI. Agradeço a participação da secretária de Administração e dizer para a senhora que o nosso interesse aqui também é esclarecer os fatos, para que a população saiba o que realmente aconteceu, né? Até mesmo pela repercussão que deu essa saída da secretária. Ok? Obrigado. Obrigado a todos.